da revista número 6, Livros de Sabedoria. Hoje a lição número 4, primeiro livro dos reis, os descendentes de Davi. Então nós tínhamos estudado, né, os livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, e assim agora temos o livro de 1 Reis, que é a continuação. A gente vai ter mais tarde, né, os livros de crônicas. Depois de Reis vai vir os crônicas, que é um apanhado, né, de bastante coisas, um apanhado, né, mais amplo, vamos dizer assim, um resumo. Mas agora nós ainda estamos numa continuidade histórica. Até agora nós estamos indo continuamente nos acontecimentos. Então, 1 Reis continua 1 e 2 Samuel, depois que Davi morreu. Então, 1 Reis fala de Salomão, né? Davi morreu, veio Salomão. E o que aconteceu depois que Salomão dividiu? Já estou falando aqui, depois que Salomão morreu, né? A grande tragédia, né? Mais uma grande tragédia, das tantas tragédias, a divisão do reino, né? Então esses dois livros, 1 e 2 Reis, eles cobrem um período de 400 anos. E eles são tematicamente muito densos, quer dizer, muita coisa que é contada ali. Então, em 1 Reis, o assunto é Salomão e a divisão da terra. E 2 Reis, depois que a terra foi dividida. E em 1 Reis também, um que trabalhou bem forte foi o profeta Elias. Depois que o reino foi dividido, né? Porque Elias, a gente sabe que um dos maiores inimigos dele, não vamos dizer assim, ao contrário, né? Um dos que ele mais combateu foi Acabe, né? E Acabe, ele era um rei do norte, ele era um rei de Israel. E a partir de agora, né, dessa lição, cada vez que eu usar a palavra Israel, eu vou estar me referindo ao reino do norte. Porque até agora, tudo que veio até agora, quando falava Israel, estava se referindo, né, aos descendentes de Jacó, simplesmente isso, descendentes de Jacó. O povo de Israel, o povo de Deus. Mas a partir de agora, em todo o restante do Antigo Testamento, quando se falar de Israel, vai estar se falando do reino do norte. Deixa eu me corrigir um pouco aqui. Porque quando no Novo Testamento se fala de Israel, aí se fala do reino do sul, sem querer, vamos dizer assim, porque é o que sobrou. No tempo de Jesus já não existia mais o reino do norte. Existia a Galileia, existia a Samaria e a Judeia. Então na Samaria era um povo misturado, um povo sem origem definida. Então as 10 tribos se perderam. Então no Novo Testamento, quando se fala de Israel, se está falando, na verdade, de Judá, Benjamim e Levi, o que sobrou. No restante do Antigo Testamento, aqui de 1 Reis para trás, quando se fala de Israel, se está falando do reino do norte. Então tem que tomar cuidado ao que se refere cada vez a palavra Israel. Então essa velha problemática que as palavras adquirem sentidos diferentes em contextos diferentes. Então, para facilitar isso, cada vez que eu falar assim, né, Israel, eu vou ter que falar entre parênteses o reino do norte, para não gerar dúvidas, né, mas é um pouquinho enjoativo cada vez ficar falando isso, né, Israel, o reino do norte e tal, né. Então, esses dois profetas, Elias e Eliseu, eles são tremendos, porque eles fizeram muitos milagres, eles fizeram coisas espetaculares, né, como fazer cair fogo do céu e não chover durante 3 anos e meio. Então, é isso que Elias fez. E Eliseu, ele fez o dobro, né, o dobro de milagres do que Elias e tal. Então, uns profetas bem né, especiais, eu digo assim, porque os outros profetas, digamos, sei lá, né, Ezequiel ou
Jonas, ou todos eles, ok, também estão ligados a milagres. Se a gente pensa em Daniel na cova dos leões, ok, um milagre, né? Ou pensa em Jonas na barriga do peixe, né? Também foi um grande milagre, né? Mas tem outros profetas que a gente não associa assim a um milagre, como digamos Oséias, ou Malaquias, ou coisa assim, a gente não associa assim a um grande milagre. Mas Elias e Eliseu, pensando neles, pensa em vários milagres, né? Como o machado que caiu na água e um monte de coisas que aconteceram, né? Ressurreição, 2 ressurreições até, né? E assim por diante. Então, vamos falar sobre Salomão. Salomão. Né? Quando Salomão subiu ao poder, não foi muito fácil para ele, né? A gente pensa assim, antigamente quem era o rei era o filho mais velho do rei, né? Era o filho mais velho do rei, mas como tinha muitos filhos, Salomão tinha muitos filhos, e na verdade o filho mais velho dele, pelo que eu estou lembrado aqui, é Adonias, né? Tá aqui, Adonias, e Salomão, Davi quis que Salomão fosse rei depois dele, por causa daquela história, né, de Batseba e tal, que ele gostava muito de Batseba e até teve que matar o marido dela e aquela coisa toda, né, muito horrível e tudo, mas no final ele quis que Salomão fosse o seguidor dele, né? Então Salomão teve que lutar contra Adonias, né? E houve um processo bem dolorido, como foi no caso de Davi, que também ficou anos e anos né, fugindo de Saul e tal, até que Saul morresse. E agora, de novo, né, Salomão tem que lutar contra Adonias, vamos dizer assim, derrotar Adonias, e para consolidar a sua posição. E isso é uma lição, para mim é uma lição, no sentido assim, Deus às vezes dá uma coisa para a gente, mas a gente tem que lutar para conquistar isso. Como aqui Salomão ganhou essa posição, Davi disse, eu quero que Salomão seja o meu seguidor, mas Adonias disse, não, mas eu tenho direito e tal, e tentou derrotar Salomão, né? Então Salomão teve que lutar. E assim também é na vida da gente. Eu acho que eu já tive vários exemplos em outras lições do discipulado de coisas parecidas, que é aquela questão da herança, né? Tomar posse da herança. Então tem pessoas que ganham uma herança, mas não sabem que receberam essa herança, não dão valor a essa herança, e assim por diante, acabam vivendo talvez na pobreza, quando que poderiam ter uma grande herança, mas porque eles não tiveram fé, porque eles não, por algum motivo, não quiseram, né, como se diz, tomar posse da herança. Ou às vezes existe um outro exemplo bem negativo também, ao contrário, quando alguém recebe uma grande herança, sei lá, né, milhões de reais ou dólares de herança, e não sabe administrar, gasta tudo muito rápido. Então também é uma coisa que a gente diz assim, não tomou posse da herança, quer dizer, segurar, né, não fazer jus a ter recebido aquilo, né? É um outro exemplo. E assim, quando Deus coloca uma coisa no coração da gente, Ele diz, vai ser missionário, alguma coisa assim, que eu vou, né, abrir as portas e você vai pregar para muitas pessoas, né? Mas a gente tem que se mexer, tem que ir, tem que fazer. Não basta dizer, então tá, então tudo vai cair do céu, tudo vai vir pronto, eu vou ficar aqui deitado e tudo vai acontecer, né? Então não é isso, quer dizer, a gente tem que lutar muito, né? E Salomão, eu escrevi aqui, Salomão era um rei bom, abençoado e sábio, né? Claro que a gente vai ver que tem muitas coisas polêmicas na vida dele, e no final da vida dele ele se desviou e decaiu muito no final da vida dele, mas vamos resumir, na maior parte da vida dele ele foi um rei bom, abençoado e sábio. E uma de suas obras mais importantes foi a construção do templo. A gente não precisa nem falar, porque quando diz Salomão, pensa no que? No templo de Salomão.
E no que mais a gente pensa quando pensa em Salomão, né? Eu, por exemplo, lembro daquela história que Deus falou para ele: peça-me o que quiseres, né, que te darei. E aí Salomão pediu sabedoria, né? E Deus se agradou muito disso, né? Disse: poxa, a maioria teria aqui pedido dinheiro e riquezas e tudo isso, e você vem e pede sabedoria, né? Então Deus disse: sabe o que? Você vai ter sabedoria e você vai ter muito dinheiro, né? Então isso foi uma lição importante para nós de novo, né? Quer dizer, o Antigo Testamento está cheio de lições para nós. Que no Novo Testamento fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus. É a mesma coisa, a gente pedir sabedoria a Deus. É bem importante. Sabedoria é um grande dom de Deus. E aqui, né, eu uso um pouco de sarcasmo ao falar isso, porque a gente fala muito de outros dons, né, dos dons espirituais e tal, e às vezes as pessoas querem os dons espirituais passando por cima de coisas como isso aqui, como sabedoria, bom senso, inteligência, né? Também são dons de Deus, inteligência, bom senso e sabedoria. E que normalmente não seria contrário, né? Os dons espirituais, eles não são contra a sabedoria, mas tem pessoas que, né, conseguem jogar uma coisa contra a outra, tornando a coisa muito feia. Então, né, porque tem pessoas que usam mal, não quer dizer que nós vamos rejeitar isso. Não, nós vamos dizer: mas nós vamos fazer certo. Nós vamos pedir sabedoria, nós vamos usar nossa inteligência para usarmos os dons corretamente. E quando a gente fala de Salomão, o que mais vem na mente da gente? Que ele tinha muitas esposas, né? Muitas esposas e concubinas. E então Salomão tolerou a idolatria dessas esposas dele, porque a gente sabe que na história da humanidade, até pouquíssimos anos atrás, até 100, 200 anos atrás, ainda era assim que, né, aqui na Europa principalmente, o príncipe casava com a princesa do país vizinho e tal, para que eles não fizessem guerra, né, ou para que eles se unissem no passar do tempo, para que o reino deles ficasse maior e coisas desse tipo. Então, há 3.000 anos atrás, era a mesma coisa. Salomão casou com várias mulheres. Para um dos motivos foi isso, né? Para fazer tratados de paz com os outros reis, para que não brigassem, né? Para que se respeitassem, né? Porque se um rei sabe que o rei do país vizinho é casado com a filha dele, então também não vai atacar o país vizinho. Então, esse era um dos motivos por que Salomão tinha tantas mulheres. Mas o que acontece? Que a gente sabe que nesses países vizinhos, né, os edomitas, os amonitas e os sírios e, enfim, os outros países vizinhos ali, eles todos praticavam outras religiões pagãs, algumas bem horríveis, né? E então Salomão começou a tolerar a idolatria dessas mulheres, até porque no próprio país de Israel sempre teve assim como é que eu vou dizer assim, no pano de fundo sempre estava ainda acontecendo o paganismo cananita. A gente estudou isso há, não sei se foi 2 ou 3 lições atrás, aquele paganismo cananita que os israelitas não tinham destruído completamente e que sempre surgia aqui e ali, vinha à tona, quer dizer, era uma coisa mais, vamos dizer assim, a nível popular, por assim dizer. Eu lembro que, né, onde que eu cresci, lá no interior de Santa Catarina, lá em Arabutã, então, vamos dizer assim, a gente sabia da existência das benzedeiras, né? Então, que meu pai, assim, como pastor luterano, combatia, né? Ele falava que isso não era certo e tal, mas muitas pessoas iam lá, né? Mais ou menos assim, né? Então, iam na igreja e iam na benzedeira, né? Então, mais ou menos assim que eu imagino que era também lá na época de Salomão e de Davi, que, né, tinha pessoas que iam no templo e depois iam lá
né, lá na mulher que chamava os mortos, coisa assim, que tem Saul, que daí no final, né, foi consultar aquela mulher que invocava os mortos e tal, né? Mesmo que ele tinha proibido, ele mesmo tinha proibido, depois ele foi lá e fez e tal, né? Mas o que prova o quê? Que continuava existindo. Era proibido, então diminuía, mas continuava existindo. E Salomão, então, ele tolerou a idolatria dessas mulheres, né? O que fez com que a coisa de novo devagarzinho foi ascendendo. Que também outras pessoas do próprio povo começassem a praticar essa idolatria. E foi por isso que Deus impediu que os seus descendentes governassem sobre todo Israel e permitiu que o reino se dividisse. Então Deus castigou, vamos dizer assim, Salomão, castigou por causa dessa idolatria, tirou uma parte, a grande parte, metade, vamos dizer assim, do reino dele, porque 10 tribos, normalmente não seria a metade, mas a tribo de Judá era muito grande. Então vamos dizer que foi mais ou menos a metade, quer dizer, ficou Judá e Benjamim no sul, e ficou Levi, que eram os que trabalhavam no templo, e no norte as 10 outras tribos, né? Então a gente fala assim, as 10 tribos perdidas de Israel. A gente fala para essas 10 tribos que foram depois pelos assírios espalhados e tal, né? Que a gente vai ver. Mas voltando a Salomão. Então, só que Deus precisava que a linha sanguínea de Davi fosse preservada, porque ele tinha prometido que de Davi viria o Messias, o Salvador, né? Então ele precisava, então Deus não destruiu totalmente. Destruiu só grande parte, vamos dizer assim, castigou Salomão, os descendentes de Salomão, por terem feito aquilo. E né, então a gente sabe que Salomão, ele não era, vamos dizer assim, totalmente crente, quer dizer, ele era um tanto mundano, como a gente diria hoje. E então essa questão das 700 esposas e 300 concubinas, a gente tem que entender que até hoje, lá na Arábia, né, quando alguém vai lá, naqueles países lá casar, naqueles, né, na Jordânia ou no Egito, naqueles lugares, o cara vai casar, eu vim aqui casar, daí o cara pergunta, é a tua primeira, segunda, terceira ou quarta esposa, né? O escrivão, porque eles podem casar até com 4 mulheres, né? Hoje em dia, não sei, antigamente era bem mais. Então até hoje, né? É assim, até hoje. Só que hoje a gente, né, vamos dizer, que está no contexto aqui brasileiro ou europeu, a gente pensa que pessoas que casam com tantas mulheres, né, devem ter aí um problema psicológico, alguma coisa assim, devem ser meio tarados, vamos dizer assim, né, para ter tanta mulher, né. Mas na verdade não se trata disso, na verdade era uma questão de status. É como para nós hoje, né, o cara ter uma BMW, uma Ferrari ou uma coisa assim, é um status, todo mundo, olha só, né, esse é uma pessoa de sucesso, é um rico, né, olha o carrão que ele tem, olha a mansão que ele tem. E assim naquela época era ter várias mulheres, porque tinha que sustentar elas, né? Então ter bastante mulheres era uma prova de riqueza, né? Todo mundo, olha, aí tem tantas mulheres, olha como é rico, né? E tal, todo mundo, né? Então nós temos que entender o que aquilo significava, né? E claro que Deus não quis isso, e isso foi só um laço na vida de Salomão, que puxou ele para a idolatria, e depois ele foi castigado por isso. Mesmo assim, Salomão escreveu 3 livros da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E talvez ele tenha sido a pessoa mais indicada para chegar à seguinte conclusão. Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Quer dizer, eu entendi assim que ele era a pessoa mais indicada para chegar a essa conclusão, para dizer assim, ele tinha tanta riqueza, tantas mulheres, tanta fama, tanto sucesso, tanta inteligência. Ele, normalmente, a gente que é pobre e não é tão inteligente como ele, a gente pensa,
Nossa, então um cara que é tão inteligente, tão rico e tudo isso, ele tem que ser muito feliz, né? Ele tem que ter muito significado na vida dele e tal, né? Mas o que que ele faz? Ele escreve isso aqui. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quer dizendo assim, tudo é passageiro, tudo é vão, tudo é inútil, tudo não preenche o sentido da vida. Então ele teve tudo, ele pode chegar a essa conclusão. Né? Se um filósofo pobre lá, que não tem, mal e mal tem o que comer e mal e mal tem uns trapos para se vestir, escreve um livro de filosofia e fala, olha pessoal, as coisas materiais não são importantes, são tudo coisas passageiras, né? Aí todo mundo vai dar risada, claro, né? Um pobretão daquele escrevendo que as coisas materiais são passageiras, né? É óbvio, né, que ele tinha que escrever aquilo, né? Mas Salomão não, ele foi rico, ele teve tudo e aí ele chega a essa conclusão. Então isso tem peso, de verdade, ele ter escrito isso. E o interessante é que esses 3 livros que Salomão escreveu, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros que não são assim tão espirituais, né, vamos dizer assim, e mesmo assim foram colocados na Bíblia. O que de novo, né, reforça o que eu falei antes da questão da sabedoria, do bom senso, da inteligência, que também são dons de Deus. Então tem esses livros, né, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são livros assim mais, né, Eclesiastes mais assim filosófico, quase como se fosse um livro de filosofia. E Provérbios, né, tem muitos provérbios populares, quer dizer, que não nem falam de Deus assim, né, simplesmente sabedoria popular, né, que também é uma coisa boa. Né? Claro que quando a sabedoria popular nos afasta de Deus, então é uma coisa ruim, mas quando ela é neutra, então é uma coisa boa, né? Como, vamos dizer, no interior as pessoas sabem dizer se amanhã vai chover ou não, olhando pela cor do céu ou alguma coisa assim, né? Então isso é uma coisa boa. E Jesus mesmo disse, né? Sabeis olhar as estações e tudo, mas não sabeis entender a palavra de Deus, né? Quer dizer, ele diz assim, então isso é uma coisa boa, vocês têm inteligência, sabem fazer isso, então por que vocês também não usam a inteligência de vocês para ler a Bíblia, né? Então, a inteligência também é de Deus, porque Deus é a fonte da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, Deus é a fonte da verdade. Então, tudo que é verdadeiro é de Deus, né? Tem um versículo no Novo Testamento que diz, tudo que é verdadeiro, nisto pensai, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Então, até, né, o livro de Provérbios, como ele tem 31 capítulos, então a gente poderia ler um capítulo por dia. Tem pessoas que fazem isso durante um mês, né, começando no dia 1º para ler ele todo, né? Então, um outro fato que vem assim à mente quando a gente pensa em Salomão é naquele famoso exemplo das 2 mulheres, né? Que brigaram, que eram prostitutas, né? E tinham lá tido filhos que moravam na mesma casa e uma rolou na cama e sufocou o filho dela e aí correu e trocou o filho dela, colocou na cama da outra e pegou da outra para si. Só que a outra percebeu isso e daí foram brigar e, né? Enfim, a história é bem conhecida, é famosa e Salomão ficou bem famoso por isso, né? Por fazer algo assim que a princípio assustou todo mundo, né? Falou para o soldado, então pega a espada e corta esse no meio, esse vivo, dá metade para cada um, né? Né? Mas claro que hoje em dia ninguém faria isso porque, né? Ninguém teria coragem de falar um troço desse, mas naquele tempo era normal, né? Vamos dizer assim, todos os soldados com a espada na bainha, prontos para matar alguém e tal, então isso era normal, né? E ele fala isso e a mulher pensa de verdade que, então agora ele vai cortar a criança no meio, né? Mesmo, né? E daí, então, quando ela começa a chorar, ele diz, não, então dá a criança para outra, né? Aí ele percebeu qual era a verdadeira mãe, né? Porque a outra disse, então tá, então corta no meio, né?
Quer dizer, a mãe verdadeira não iria falar isso, né? Então assim ele, né, ficou famoso, né? Porque provando a sabedoria e a inteligência dele. Então, Roboão, o filho de Salomão, causou o desastre, porque Roboão, né, era muito orgulhoso, filho de Salomão. Então Salomão, claro, era muito rico e tudo isso, muito rico, mas ele no início da vida dele tinha sido humilde, tinha pedido sabedoria a Deus. Agora vem Roboão, filho de Salomão, e pensa, né, que ele é o máximo, né? Que ele, nossa, eu sou filho de Salomão, eu sou o grande, né? E aí as pessoas vieram reclamar, falar que estava muito pesada a carga dos impostos e tal, né? E ele, não, se Salomão deu cargas pesadas de impostos, eu vou cobrar mais impostos ainda, né? E aí aconteceu a revolução e o reino se dividiu. Então, a partir dali existem dois reinos, o reino chamado de Israel, que é o do norte, e o reino de Judá, chamado de Judá, que na verdade é Judá Benjamim, né? E tinha também os levitas que trabalhavam no templo, mas chamado de Judá, que ficava no sul. Então, a segunda metade de 1 Reis relata os primeiros 80 anos após a morte de Salomão. Uma dessas duas declarações foi dada acerca de cada rei. Ou ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou ele fez o que era agradável ao Senhor. Então, cada rei que seguiu a Salomão, né, começando por Roboão, Jeroboão, e aí a gente tem, né, tem em muitas bíblias, existem tabelas onde mostra quando cada rei reinou, porque aí um morria e aí sucedia o outro, ele tinha um filho, e daí no sul acontecia a mesma coisa, então a coisa vai se entrelaçando. Então sempre tinha reis que agradavam a Deus e reis que desagradavam a Deus. No sul, no reino de Judá, porque no reino do norte, nenhum fez a vontade de Deus. Elias, né? Eu tinha falado de Elias. Elias me impressionou muito quando eu fiz, né, o ensino confirmatório. Meus pais falaram muito sobre Elias e Eliseu, contavam muitas histórias, os milagres que eles faziam e tal, então isso marcou bem bastante a minha vida. E então Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres, se contarmos a ressurreição do homem que tocou seu corpo. Ou seja, depois que Eliseu tinha morrido, um homem morreu e jogaram ele na cova de Eliseu, e quando ele encostou no corpo de Eliseu, ele ressuscitou. Então seria o 14º milagre de Eliseu. O que, né, é interessante de fazer esses números, trazer esses números, por causa daquela história de quando Elias foi para o céu num carro de fogo. Um pouquinho antes, Eliseu, né, falou: posso te pedir uma coisa, que eu receba o dobro da tua unção. Foi um pedido assim, né, interessante, estranho, quer dizer, foi algo extraordinário, quer dizer, não aconteceu nenhuma outra vez na Bíblia, algo assim. E então a gente vê que ele de fato recebeu essa unção dobrada por causa disso, porque ele fez o dobro de milagres do que Elias. Então, Acabe e Jezabel também, né, são personagens terríveis, assim. Acabe é né, e Jezabel, um exemplo do pior que pode existir, porque Acabe e Jezabel, eles ressuscitaram, mas assim, reanimaram o culto cananita ao extremo, né? Tanto que lá quando Elias teve aquela discussão com os profetas de Baal, então foram no final
900 profetas que estavam, não, sacerdotes, melhor dizendo, sacerdotes, 900 sacerdotes que estavam trabalhando para esse culto, né, de Baal e Astarte. Então pensa bem, né? Então, se eu digo que eles reavivaram, né, reavivaram mesmo esse culto de cananita. Foi uma coisa muito terrível. Quer dizer, os profetas, muitos profetas tinham que se esconder em cavernas, né? Profetas de Deus, os verdadeiros profetas tinham que se esconder nas cavernas. Então, uma vez Elias estava lá reclamando, eu sou o único profeta que sobrou, né? Aí veio alguém e falou, não, eu escondi mais outros profetas nas cavernas e tal. E foi um trabalho muito difícil esse trabalho de Elias, né? E você sabe que Elias ele teve uma resposta de oração que pouquíssimas pessoas em toda a história da humanidade tiveram, né? Ou talvez ele foi o único ser humano que teve esta resposta de oração, porque Deus ele responde orações, mas Elias fez uma oração diferente do que outras pessoas fizeram e ele recebeu essa resposta. Eu estou fazendo um pouquinho assim de suspense, né, porque é algo bem fora do normal, porque você sabe que Elias, numa altura lá, depois que ele fez tudo aquilo com os sacerdotes de Baal, né? O que ele fez com os sacerdotes de Baal? Quando eu escrevi essa lição, escrevi ali que Elias matou os 900 sacerdotes. A irmã que corrige esse material, a ortografia desse material, ela falou, Rolf, isso não está certo. Elias matou 900 sacerdotes? Daí eu disse, então vamos olhar no texto bíblico. E aí ela olhou no texto bíblico e viu que de fato a Bíblia fala exatamente isto. Exatamente isto, que Elias foi lá e matou os 900 sacerdotes. O que eu, vamos dizer assim, penso que ele não deve ter feito ele sozinho. Mas a Bíblia fala isso, que ele matou os 900 sacerdotes. Quer dizer, talvez outras pessoas ajudaram ele sob a sua liderança, mas a Bíblia não fala isso, que foi várias pessoas, fala que ele. E talvez, né, e com certeza isso foi muito estressante, vamos dizer assim, matar 900 pessoas, né? E por isso ele também, depois disso, cai numa depressão profunda, porque o estresse muito grande, o estresse psicológico de toda aquela situação, ele sozinho contra 900 sacerdotes e tal, e aí, né, orando para cair fogo do céu e tal coisa, e orando para que viesse a chuva, então foi tudo muito, muito estressante. E aí chega um ponto que ele pede, Deus, tire a minha vida. E isso que eu disse que ele foi o único homem que fez essa oração e recebeu o pedido, recebeu a resposta. Só que Deus não tirou a vida dele assim, matando ele, mas sim levando ele para o céu numa carruagem de fogo. Então é uma coisa única. E eu entendo assim que, tipo, porque ele fez tanta coisa na vida dele, Elias teve uma vida tão cheia, tanta coisa que ele fez por Deus, tão obediente que ele foi para Deus, que quando ele diz, Deus, eu não aguento mais viver, né? Tipo, Deus disse para ele, é verdade, você fez tanta coisa, nossa, você, né? Se alguém cumpriu a sua missão, esse foi você. Então tá bom, vamos te tirar daí. Mais ou menos assim, né? Como um agente secreto que está num outro país e telefona lá para o seu país de origem e diz, olha, não quero mais ficar aqui, me leva de volta, né? Para casa. Já trabalhei bastante, né? Mais ou menos assim. Elias profetizou uma morte terrível para Acabe e sua
esposa. Então Acabe se arrependeu deste pecado, então Deus mandou o castigo sobre o seu filho Jorão. E ele sofreu uma morte violenta e os cães lamberam o seu sangue. Então isso era uma maldição terrível se os cães lambessem o sangue de uma pessoa, né? Porque o sangue, como a Bíblia fala, no sangue está a vida. Então isso era uma desonra tremenda, que os cães lambessem o sangue de uma pessoa, porque uma pessoa era para ser enterrada, né, no chão, né? Era para ser enterrada então era uma maldição se alguém fosse, né, fosse morto e não fosse logo sepultado, né, ou ficasse lá esquadrejado ou alguma coisa assim. Então, e Jezabel também sofreu uma morte terrível. Ela foi jogada de uma janela, não com trajes reais, mas maquiada como uma prostituta, em sintonia com os cultos da fertilidade aos deuses estrangeiros que ela havia trazido para Israel, né, aos deuses cananitas. Que a gente sabe, né, aquela questão da prostituição cultual cananita. Então a gente já vê aqui também que já naquela época, né, as prostitutas elas se destacavam por uma maquiagem mais pesada, vamos dizer assim, mostrando o tipo de trabalho delas pela maquiagem, né? Quer dizer, eu lembro que quando eu era criança, né, então as primeiras mulheres que apareceram lá de batom, alguma coisa assim, todo mundo já, olha, isso aí deve ser, né, alguma coisa assim, né, uma prostituta ou coisa assim, né? E hoje se tornou normal muitas mulheres se maquiarem e tal, né? E então isso tem que tomar muito cuidado. O cristão tem que tomar muito cuidado o que a gente transmite pela nossa linguagem corporal. Isso tem a ver com a linguagem corporal, questão de roupas, questão de gestos, questão de maquiagem e tudo, enfim, joias, tudo transmite alguma coisa. Então eu tenho que cuidar o que a gente transmite com isso. Mais outros profetas. Naquela época havia muitos outros profetas que permaneceram anônimos. Por exemplo, em 1 Reis 13, lemos de um profeta que admoestou o mau rei Jeroboão. Então o rei Jeroboão esticou o braço, apontou o dedo para o profeta e gritou, jogue ele na cadeia, né? E ao fazer isso, o braço dele ficou paralisado, né? Então, existiram muitos outros profetas. Só um pouco mais tarde que os profetas começaram a escrever as profecias. Ainda Elias e Eliseu não escreveram, eles não eram profetas escritores. Eles agiram e alguém outro foi lá e anotou o que eles fizeram. Só mais tarde é que profetas começaram a escrever o que profetizavam. Então, um outro profeta que também tem uma pequena atuação, o profeta Micaías, né, bem famoso porque ele profetizou aquilo, né, que o rei seria morto por uma flecha que pegaria ele ao acaso, ou alguma coisa assim. Mensagem. Uma das mensagens mais importantes deste livro de 1 Reis é que o bem-estar do povo depende da fidelidade do rei à palavra de Deus. Uma mensagem importante, quer dizer, Deus abençoava o povo quando o rei era fiel a Deus. Soa um pouco estranho, como se dizer, então Deus está sendo injusto, quer dizer, Deus está castigando o povo por causa do rei. Só que Deus ele nunca é injusto. Mesmo que eu citei aqui que Jorão, que foi filho de Acabe, sofreu uma morte violenta, mas claro, não foi por acaso, não foi simplesmente, Jorão era uma pessoa maravilhosa, bondosa, mas só porque Acabe foi o pai dele, ele foi castigado. Não foi isso. Jorão também fez muita coisa ruim, né? E Acabe se arrependeu, incrível, né? Ele era tão mau, vamos dizer assim, mas ele ainda tinha, vamos dizer assim, momentos de lucidez, né?
ele era muito influenciado pela esposa dele, mas aí, né, tipo assim, quase dá para dizer assim, ele era muito influenciável. Quando Elias estava perto dele, ele virava crente. Quando ele estava perto da esposa dele, ele era crente nos deuses cananitas, vamos dizer assim, né? Então ele se arrependeu e Deus perdoou ele e tal, né? Então a gente vê como Deus é perdoador, já naquela época. Quer dizer, muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus castigador, um Deus irado, enquanto que no Novo Testamento Deus é cheio de graça e tal, né? Isso é errado, é um pensamento errado. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Como no Novo Testamento Deus perdoa quando as pessoas se arrependem, no Antigo Testamento também Deus perdoava quando as pessoas se arrependiam. E tem pessoas que acham que, então no Novo Testamento Deus perdoa todas as pessoas, né? Não, não é assim. Deus perdoa todos que se arrependem. Quem não se arrepende, né, ele vai ser julgado, né, no juízo final, em último caso no juízo final. E então a situação do Micaías, né, a gente sabe que ali Acabe, ele falou, temos 400 profetas de Baal à nossa disposição, né? Mas o rei Jeosafá, ele disse, não, mas eu queria um profeta de Deus, né? Aí, nós temos o profeta Micaías, mas ele nunca fala o que é bom, né? Ou seja, porque Acabe, né, só fazia besteira, só desobedecia. E aí, então, claro que Micaías, toda vez que falava para Acabe, falava, né, contra, falava que ele estava em pecado, falava que o que ele estava fazendo não era da vontade de Deus, que era contra os mandamentos de Deus, que ele era idólatra, né? Mas o rei Jeosafá mandou chamar Micaías, e aí o mensageiro que vai chamar Micaías fala para Micaías, olha Micaías, faz um favor, usa o bom senso, né? Usa o equilíbrio, procura fazer uma média com o rei e olha, os outros 400 profetas de Baal, já pensou, 400 profetas, todos eles profetizaram a vitória, né? Então seria maravilhoso se você, entende, sintonizasse com eles, né? Então tudo seria perfeito, né? E o que Micaías responde? Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei, né? Então a gente vê que os verdadeiros profetas, eles não falam o que querem falar, mas eles são, entre aspas, alto-falantes de Deus. E hoje ainda existem os falsos profetas, né, que dizem o que as pessoas querem ouvir, torcem a Bíblia ao seu prazer e a utilizam abusivamente, né? Mas existem também os bons profetas, os bons pregadores que procuram se apegar corretamente à Bíblia, explanar, né, a Bíblia. Explanar é o quê? Pegar a Bíblia e explicar para as pessoas aquilo que está lá dentro e não ficar usando a Bíblia para sublinhar as próprias ideias, né? Tudo isso é muito sutil. Tudo isso é muito sutil, então por isso as pessoas têm que pensar muito bem, né, o que ouvem. Pensar muito bem, porque quando você vai para um lugar e a pessoa diz, você vai ficar rico, você vai ganhar um carro novo, isso, aquilo, quer dizer, eu, né, digo a Deus, Senhor, obrigado, né, eu ficaria contente, né, de ganhar um carro novo, alguma coisa assim, mas isso aí não está parecendo, né, isso aqui eu estou desconfiando, né, será que isso é de ti mesmo, né? Quer dizer, eu já não falo que isso é do diabo, a gente nunca deve falar que uma profecia é do diabo, nunca deve se falar isso, mas a gente tem que ficar muito atento, porque tem muito profeta aí querendo fazer a sua própria autoimagem melhorar, enquanto que os profetas verdadeiros estão lá exortando as pessoas para se manterem santas, para buscarem a Deus, para se humilharem, para se quebrantarem, né? Voltando aqui ao assunto, uma das mensagens mais importantes deste livro é que o bem-estar do povo depende da fidelidade do rei à palavra de Deus. Como eu disse, não é que Deus castigava o povo, que o rei era mau, então Deus castigava o povo, não vou abençoar o povo porque o rei é mau, não é isso. É que o rei era um líder do povo, então quando o rei era idólatra, ele influenciava o povo à idolatria. E quando o rei
era justo, quando o rei procurava obedecer os mandamentos de Deus, então isso influenciava o povo e causava bênção para o povo. É nesse sentido que significa que o bem-estar do povo depende da fidelidade do rei. E é a mesma coisa hoje nas igrejas, quer dizer, se um pastor prega a palavra de Deus fielmente, corretamente, ele vai ter mais problemas, ele vai ser perseguido, as pessoas não vão gostar, mas a igreja vai ser mais abençoada. E tem outros pastores que só ficam pregando o que as pessoas querem ouvir, só ficam dizendo Deus vai te abençoar, Deus te ama, Deus está contente com você, continue assim, né? Então, que só falam esse tipo de coisa, centralizam a mensagem no ser humano. Então, essas pessoas não vão ser espiritualmente abençoadas. Quer dizer, a gente pode transferir, né, do rei para um líder, um pastor ou um presidente do país, né? Quer dizer, se um presidente do nosso país ele é um homem de oração, um homem que busca a Deus, aí a gente começa a escutar coisas, né, que faz o queixo da gente cair, como aqui nessa reunião das Nações Unidas, onde que o representante da Ucrânia chamou as pessoas para fazerem 1 minuto de oração. Quer dizer, esse tipo de coisa começou a acontecer depois que outro, né, confessou a sua fé em Deus na frente de todos, né? E então a bênção ela se espalha, assim como a maldição se espalha, o mau exemplo se espalha, o exemplo bom se espalha. Então nós precisamos de bons líderes, bons presidentes, bons governadores, bons prefeitos, né? Mas também bons pastores, bons presbíteros e tal, porque são influenciam as pessoas. Bons influencers, né? Quer dizer, né, o que é hoje um influencer? Influencers são pessoas que têm canais no YouTube, onde que lá milhões de pessoas vão lá assistir aqueles vídeos e consomem a opinião daqueles influencers. Então tem lá influencers, né, influenciando os jovens a fazerem sei lá o quê. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Então, isso também é uma espécie de liderança. Mesmo que o cara está sentado lá dentro de casa, atrás de uma câmera, mas ele está liderando um montão de gente, ele está influenciando, ele está puxando as pessoas ou para o bem ou para o mal. Então, que a coisa, né, é bem abrangente. E nós também somos influencers, quer dizer, eu, você e, né, todos nós influenciamos outras pessoas, consciente ou inconscientemente, pelo nosso modo de agir, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, a gente sempre está influenciando outras pessoas. Então, por isso é bem importante a gente cuidar o que fala, né, e tudo isso. Eu tenho aqui ainda um apêndice, Vocabulário Bíblico, parte 2, que você pode ler em casa. Eu coloquei aqui mais algumas palavras, eu já tinha feito um vocabulário bíblico algumas lições atrás, não sei se foi na lição passada, por causa, né, daquele assunto, porque tem muitas palavras que existiam nos tempos bíblicos, coisas que na época existiam e que hoje não existem, ou que o significado mudou completamente, né? Como por exemplo a palavra impuro. Então hoje uma coisa impuro seria uma coisa ali que tenha bactérias ou uma coisa assim. Mas naquela época impuro era mais uma coisa religiosa, né? Uma coisa que era contra os mandamentos de Deus, né? Ou então incenso, né? Incenso, quer dizer, hoje pensa em incenso, pensa talvez no budismo ou alguma coisa assim. Então naquela época os israelitas eles também queimavam incenso para Deus, né? Coisa assim. Alianças, a gente pensa numa aliança, pensa talvez num anel, né? Que a gente usa na mão ali como casado, né? Mas naquela época era um pacto, né? Um pacto entre duas pessoas, como se fosse um contrato. Né? Pão ázimo, pão sem fermento, né? Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, semente, né? Semente, que Deus fala para Eva, né? Que a sua semente será contra a tua semente. Quer dizer, está falando dos descendentes de Satanás, que seriam os demônios, seria contra o descendente de Eva, mas ele usa a palavra semente para falar o descendente, né?
Outra coisa, buzina, né? Se a gente pensa em buzina, pensa num carro buzinando, né? Mas naquela época era um chifre de carneiro, né? Que era usado como uma trombeta, vamos dizer assim, para sinalizar alguma coisa, né? E então, e assim por diante. Mais algumas palavras ali que são importantes a gente procurar no vocabulário bíblico, porque o dicionário português ele não vai dar o significado de todas as palavras bíblicas, porque tem coisas que, né, são diferentes na Bíblia do que no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, deserto. Quer dizer, hoje a gente pensa em deserto, pensa lá um monte de areia, só areia que não acaba mais. Só que na Bíblia, deserto era uma área grande, escassamente povoada. Pode ser uma área pedregosa e ainda uma área coberta com capim ou outra vegetação adequada para o pastoreio de ovelhas e outros animais. Quer dizer, então são tudo coisas que é bom a gente dar uma estudada no vocabulário bíblico. Existe, né, um manual bíblico, o vocabulário bíblico são livros que explicam assim mais o significado das palavras como eram usadas no tempo bíblico. Eu vou ler aqui as perguntas que nós logo vamos debater. Por que Salomão achava necessário ter tantas esposas? Número 2. Quais eram os nomes dos dois reinos e de suas capitais após a divisão? Número 3. Quanto tempo durou a seca em Israel? E número 4. Como Salomão descobriu a verdadeira mãe da criança? Amém. Glória a Deus.